qual é o coração principal daquilo que nós chamamos de avivamento? Às vezes a gente começa a falar avivamento, as pessoas só imaginam o reflexo de um avivamento, que são as lágrimas, gritos, choros e oração em língua, e aí somos chamados de fanáticos por isso. Mas isso é só uma sombra dele. Porque o coração verdadeiro de um avivamento, ele nasce da mensagem da cruz. Todo avivamento emana da mensagem da cruz. E todo avivamento nasce de uma coisa muito poderosa. Sem isso não é avivamento. Ele nasce daquilo que nós chamamos de arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Se não tiver arrependimento, pode ter cara de avivamento, pode chorar, pode andar paralítico, pode ter lágrimas rolando. Se não tiver mudança de vida, o pai se arrependendo para o filho se arrependendo para o pai, o marido se arrependendo para a esposa se arrependendo para o marido, não é avivamento, gente. Estávamos agora em Campinas. Depois de 6 meses, passamos na mesma igreja que fomos, e me surpreendeu, porque é de lá que veio muitos testemunhos de jovens que estão indo nas escolas, vocês sabem disso, ganhando almas para Jesus, garotos pregando nas madrugadas. E agora tivemos tantos testemunhos de jovem de 12 anos, 13 anos, juntaram agora as férias deles, adolescentes e jovens, todos estão indo para o interior da Bahia fazer evangelismo nas férias. Ninguém quis fazer férias. Pais que quiseram dar viagem para Disney, pais que quiseram dar não sei o que, falando, não, queremos fazer missões. Veja, isso é avivamento. Avivamento é quando você se compadece do próximo. É quando você, em vez de ter entretenimento, você quer mobilizar, você quer fazer algo que seja, que faça diferença. A igreja do Senhor Jesus, então eles estão indo com médicos, eles estão indo para pintar casas de gente pobre, reformar casa, estão levando materiais, estão indo para limpar ruas no norte de Minas, que aquilo é a África brasileira. Estão indo para fazer, em 50. A pastora da igreja, a pastora Fabi, disse à pastora Elisandra, as mulheres estão fora de si. Isso quer dizer que está havendo uma transformação entre as esposas. Você não tem noção, Elisandra, dizendo ela e eu ouvindo, o que Deus está fazendo aqui, no meio dos jovens, crianças, adolescentes nas escolas, classe inteira sendo batizada com o Espírito Santo. Eu também já tive o desprazer de ir numa igreja, ou ir em igreja, 6 meses depois, e não era nem sombra do que viveram. Em uma dessas eu fiquei muito triste, mas ontem eu saí muito feliz, que realmente, o que aconteceu? Qual foi o segredo? O segredo é que o pastor lá manteve a chama acesa. Ele mesmo manteve-se, se colocou em oração todos os dias, ele manteve a sua igreja em oração, porque se você não mantiver a chama acesa, isso vai apagando. E alguns dias não é nem sombra do que era. E aí, de fato, era só um evento. No entanto, o coração daquilo que nós chamamos de avivamento é quando as vidas são transformadas. Quem tinha depressão é curado. Quem tinha ansiedade é curado. Quem tinha vícios é liberto. A casa que vivia só em brigas e intrigas, agora tem paz. Isso não é do dia para a noite, gente. Isso é a médio, longo prazo. E se o coração daquilo que nós chamamos de avivamento é o arrependimento, o que é o avivamento? Fervor espiritual. É quando as pessoas se apaixonam por Jesus. É quando as pessoas têm fome pelo pão do céu. É quando o Espírito Santo derrama no coração delas um amor por Jesus.
de fato. Então, se o coração do avivamento é o arrependimento, o que é, meus amados irmãos, arrependimento? Há muita confusão acerca dessa palavra arrependimento e remorso. Sem arrependimento, não vai acontecer nenhum avivamento na sua casa. Não vai acontecer. Ninguém vai ficar apaixonado por Jesus, não vai acabar as confusões, não vai ter paz no lar, porque o avivamento traz tudo isso. Arrependimento desemboca em liberdade. Remorso produz escravidão. Arrependimento traz vida. Remorso traz morte. O arrependimento ele tem 3 elementos fundamentais. Não se esqueça disso. O arrependimento, para ser genuíno, ele tem razão, emoção e vontade. O remorso, ele desses 3 elementos, ele possui 2. Ele possui a razão e ele possui a emoção, mas ele não possui a volutividade, ou seja, a vontade ainda continua escrava ao pecado, e essa vontade que o arrependimento liberta, ela traz vida, a pessoa abandona voluntariamente o pecado. O remorso, ele traz em si 2 elementos. Por isso que muitas pessoas confundem arrependimento com remorso, porque parece. Uma pessoa com culpa, com remorso, ela sabe que errou. Ela tem na sua razão a certeza de que errou. Ela chora, mas ela não consegue abandonar o pecado. Porque a sua vontade ainda é escrava. Por exemplo, razão. Arrependimento é mudança de mente. Inclusive, a palavra arrependimento tem 2 significados. Na realidade, é uma palavra grande que foi separada pelo meio. Era meta-noeu. Meta, de onde surgiu a nossa palavra alvo, que aponta para um local, um lugar para onde eu vou, meu alvo, minha meta. Noeu aponta para jeito de pensar. Então, arrependimento é, na realidade, mudar de pensamento para mudar o alvo. Pecado, então, é errar o alvo. A palavra foi juntada e virou metanoeu, ou metanoia. Metanoia é mudança de mente. E a mente só muda quando você muda. Na realidade, toda mente mudada muda a vida. Não há arrependimento sem mudar o jeito de pensar. Não há arrependimento sem mudar o jeito de analisar as coisas. Enquanto você não se vê cheio de justiça própria, cheio de pecado, você nunca vai mudar, porque você não se arrepende de surtos. Você não se arrepende de pecado, não se arrepende de rancor, não se arrepende das suas razões. Então não vai haver mudança. A pessoa está cheia de ego, cheia de si, mas a partir do momento que você começa a dizer, eu preciso mudar isso, eu estou errado nisso, eu sei que eu estou errado, você já começou a mudar a sua maneira de pensar. Aí o Espírito Santo começa a fazer a obra. Suas razões, no caso do arrependimento, devem ser completamente mudadas no processo do arrependimento. Para que tenha um arrependimento genuíno, você terá que mudar suas convicções e o que você pensava. Arrependimento, então, é mudança de convicção. Sem essas coisas, isso que eu chamei de razão, não é arrependimento. E sem arrependimento não tem fervor espiritual. O grande empecilho para o mover de Deus na sua vida é o seu ego. E o ego é todo centro de futilidade. Ego é o conjunto de razão, com justiça própria, com rancor, com mágoa, com remorso, com ira. Ego é quando você tem todas as suas emoções, a natureza carnal, num só lugar chamado corpo. E o arrependimento, ele esmaga, ele massacra o ego.
ele destrói o ego. Isso é uma mudança sobrenatural. A sua razão, as suas convicções são testadas no período de arrependimento. Por isso que você chora no arrependimento, chora, porque ele tem emoção, mas não necessariamente. Porque arrependimento não é necessariamente quando você chora, é quando você muda. Quem não gostaria de mudar, gente? Só quem é louco. Ou quem não vê defeito em si. A mudança, tem gente que falou que eu não gosto de ir na igreja daquele pastor, que eu me sinto muito culpada. Eu falei, mas de que se tem tanta culpa? Se você vai, olha, a culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Sem dor, você se queima e morre e não sabe que está morrendo. A dor é um alarme, mas dor não cura. Ela apenas diz que tem algo de errado. A culpa não foi feita para curar, mas foi feita para acender. Quando você se sente culpado, na maioria das vezes você é. Só que a culpa não traz cura. É apenas o alarme. Pim, 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 pim. É igual febre. Você não trata a febre. E a culpa é um alarme que liga e desliga. Você se sente culpado por algumas semanas e depois passa. A culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. Sem dor, você se queima, se corta, sangra, não vê e morre. Inclusive tem uma doença chamada isso, né? Que é quem não sente dor, lepra. Desse modo, a culpa, ela serve para a consciência do homem caído. Ela não serve para a consciência do homem regenerado. Para a consciência do homem regenerado é o arrependimento. Mas para a consciência do homem caído é a culpa. Na realidade, meus irmãos, nós não discernimos a diferença entre culpa e arrependimento até termos a revelação da mensagem da cruz. Quando você ouvir o termo mensagem da cruz, se entende arrependimento. Pregar a cruz é pregar? Arrependei-vos. A primeira pregação do evangelho não foi sobre amor, graça, perdão, misericórdia. Está em Marcos capítulo 1, no versículo 4. João apareceu no deserto pregando, arrependei-vos. O problema é que hoje nós vivemos numa civilização tão amortizada sociologicamente, ideologicamente, com doenças psicossomáticas, que tudo virou doença. Só não é doença matar. Uma criança de 7 meses de vida no intrauterina, isso não é pecado. Quando nós não temos discernimento disso, eles não chamam de doença. Agora, eu vi aqui uma matéria da BBC, pode deixar esse aqui, pode deixar. Eu vi uma matéria da BBC sobre as religiões que mais prejudica o cérebro do seu filho e como evitar. Como evitar as religiões danosas ao seu filho. Cristianismo número 1. Do 1 ao 10, não tinha muçulmano, não tinha nada, mas tinha cristianismo, tinha catolicismo, tudo que envolvia Cristo. Você vê que é uma coisa diabólica ou não? O que o cristianismo faz para os outros? O que Jesus ensinou a não ser amar o próximo? É porque o diabo sabe que para ele, se você entender a mensagem da cruz, não tem mais volta. A mensagem da cruz, ela não é agradável aos ouvidos. Eu vou te dizer por quê. Porque ela não exalta a carne, ela mata a carne. Deus nunca vai exaltar a sua carne. Quem faz isso é a sua alma. Deus nunca vai te elogiar, meu irmão. Não pensa que Deus fala assim, uau, meu filho. Eu vi na Bíblia, Deus elogiar 2 pessoas. Jesus e Jó. Servo bom e fiel. O Senhor chama Jó de justo, reto. Deus prega sobre Jó. E Jesus, meu filho amado. Nunca vi ele elogiar mais ninguém. Quem elogia o ego é outro ego. É ego que gosta de ego. Deus quer mesmo é matar o seu ego.
Ele quer que você entenda que você precisa dele, que nós somos de uma natureza caída, que há duas naturezas dentro de nós, uma do céu e uma da terra, e a da terra está lutando contra a do céu. Nós temos um Adão passado e um Adão reformado dentro de nós. Nós temos a natureza de Cristo, mas ainda todos os dias tem a de Adão. Se você não lutar contra a velha natureza, ela vai de novo criando força, e existe uma coisa terrível no pecado, que você não percebe. O pecado é uma vacina contra arrependimento. Eu vou dizer de novo, a prática do pecado vacina você. A prática do pecado, é o antídoto contra o arrependimento. Por isso que quanto mais você insiste na prática do pecado, menos pecado você vê. Interessante isso. Não parece engraçado? E hoje pregar esse tipo de coisa é do tipo, lá vem o pastor com seus julgamentos. As pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados. E não querem ser ofendidas pela mensagem da cruz. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Arrependimento, em segundo lugar, é emoção. Isso fala de uma tristeza que Deus envia. O apóstolo Paulo disse, a tristeza que Deus envia produz arrependimento, mas a tristeza do mundo, no caso que é morte, gera morte. A tristeza do mundo é o remorso. Você quer ver uma pessoa arrependida? Ela está aos pés do altar. Quer ver uma pessoa com remorso? Ela sempre fica na ponta da igreja, lá no canto, até sumir. Ela vai se sentindo inútil, ela vai se sentindo não pertencente. O diabo vai acusando, e acusando, e acusando. Quando a palavra de Deus vem a você, em vez de você deixar o diabo pegar essa palavra, distorcê-la como se fosse acusação, entenda que é amor. Nem você trata seu filho como você quer que Deus lhe trate. Se Deus tratar você, se você tratar seu filho do jeito que você quer que Deus lhe trata, seu filho vira um bandido. Nem a sua linguagem é bajulação, nem a sua linguagem é só love, só love, só love. Gente, precisa de amor, muito amor para falar a verdade. Precisa não amar o ministério para pregar arrependimento. Porque se você ama seu ministério, e você quer status, igreja cheia e riqueza, você não vai confrontar. Você não parou para pensar? A grande característica de um falso profeta, a maior delas, bíblica, é que ele só vai falar o que você gosta. Ele nunca vai te confrontar. Quando você encontrar alguém que lhe fala a verdade, saiba, já dizia Davi, prefiro ser ferido pelo justo do que afagado pelo inimigo. Então Davi diz a famosa frase, fira-me o justo. É daí que ele tira também, prefiro cair na mão de um Deus irado. Porque ele é o quê? Depois de irado? Misericordioso. A ira de Deus, gente, é uma ira amorosa. É uma ira caridosa. Deus tem uma maneira de tratar com a gente, você não tem noção. Quando Ele vem e aponta para você o que você está errando, é uma contrição tão grande, mas ao mesmo tempo um derramamento de amor tão grande, que você fala, uau, como eu pude fazer isso, Senhor? Você entende o que eu estou dizendo? Arrependimento é a única resposta para uma carne confusa. É a única resposta de Deus para uma carne doente, para uma carne rancorosa, para um coração de pedra.
E por que o arrependimento vem antes? Porque ele tem que quebrar o coração de pedra. Volto a repetir, porque coração de pedra não pega fogo. Quem pega fogo é coração de carne. Não existe derretimento de quem não se arrepende. Por isso que primeiro Deus vem e quebra, mata o ego, faz você se ver como Ele está vendo. E aí as lágrimas rolam. Isso é uma tristeza que Deus produz. Paulo chama tristeza enviada por Deus. A demonstração do fruto do arrependimento é você se entristecer pelo erro. Deixa eu te dizer uma coisa. Não seja como aquele que se entristece por ser pego, por ter roubado. O arrependimento não se entristece por ser pego. Se entristece por ter roubado. Mas tem muita gente que se entristece porque foi pego. Ou porque alguém contou. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você é confrontado pelo próprio Deus. É quando o próprio Deus escancara. Deixa eu te falar uma coisa. Se você chegasse no céu agora e Ele colocasse na tela aqui agora todos os seus pensamentos, o que apareceria? Qual seria o nome do filme? Você já parou para pensar que a única pessoa que nos conhece de fato, talvez seria a única que talvez não deveria conhecer, pois é a única que conhece? O arrependimento verdadeiro, ele faz você temer a Deus. Não fazer as coisas pensando que Ele não vê. Por isso que quando tem um genuíno e poderoso arrependimento, vai desembocar em seguida o fervor pelo Senhor, que é o que nós chamamos de avivamento. Tudo muda. O maior empecilho pela vida de oração, gente, de fato, o maior empecilho por uma vida de oração, de fato, é a nossa carne. Você não ora com o coração amargurado. Agora olha para mim. Deus testa seu coração. Todas as coisas que mexem com seu ego é teste. E você tome cuidado para não ser reprovado neles. Senão você vai repetir o filme. Deus gera situações. Então Ele vai indo, você fala, Deus está me mudando. Tá, você está estudando, está mudando, daqui um pouco Ele vem com a prova. Vamos lá, vamos testar agora se você mudou. Pau! E aí? Ele gera situações para testar aonde você tem mais problema. Então assim, antes que você pense que eu sou um santarrão e etc., eu amo falar dos meus pecados. Um dos motivos para ninguém pensar que é impossível vencê-los. Segundo, para ninguém pensar que tem um churuguiga ali, um dereblegs aqui, um the fly aqui, um quinta categoria de anjo. Mas quando eu falo dos meus pecados, não é também para você pensar que eu sou um caído, um destruído, que eu não oro. Porque eu tenho um livro chamado Arrependimento Profundo e Eficaz, foi escrito em 2007, contando experiências minhas de 2006. E contei, não tem muitos dias, uma irmã chegou em mim e falou, um absurdo o senhor está pregando. Eu olhei para a cara da irmã e falei, irmã, você leu o livro? Eu li. Eu vi que você era viciado em pornografia. Falei, sim, em 2006. Falei, minha irmã, você sabe qual é o problema do religioso? É que ele não entende o evangelho como Jesus. A santidade de Jesus repelia fariseu e aproximava pecador. A santidade do religioso repele pecador e aproxima fariseu. Você me desculpa, irmã, você é fariseu. Qual é a parte que você não leu do livro, que foi algo que eu venci? Gente igual você é santa demais para andar comigo. Me perdoe, minha irmã, você é muito santa. Eu não sou santa igual você assim. Mas alguém te pôs no banco? Sim. Quem? Eu me pus no banco. Essa parte você não leu no livro?
Você leu no livro a parte que eu escrevi na internet para todo mundo ler, não? Que eu tive um profundo encontro com Deus, um filho de pastor, e filho de pastor não é neto de Deus. Não, meu pai é um homem de Deus, eu sou um hominho de Deus. Não vai orar para você ver não, seu besta. Qual parte você leu? Que eu cresci num evangelho de costume. Que eu me acostumei a altar, nunca fui ex nada na minha vida, nunca desviei, nunca pus um cigarro, eu odeio bebida. O cigarro então, gente, minha mãe fumava. Antes de eu pegar minha mãe traindo meu pai, eu peguei ela fumando. Eu peguei as butucas que ela jogava pela janelinha do banheiro. E um dia eu acho que ela esqueceu de higienizar o banheiro, vi um cheiro esquisito e fui atrás da casa cheio de butuca. Pegar minha mãe do circo de oração, esposa de pastor, fumando, para mim foi um golpe duro. Mas não vence assim fácil, nada vence. Vai por mim, não vence. Eu me compadeço das pessoas que lutam com seus vícios. Porque eu sei, esses dias alguém me escreveu, pastor, qual foi seu segredo para vencer a pornografia? Eu falei, olha, tem muito tempo, não lembro, mas eu acho que foi a oração. Não tem outro. Eu me lembro que o mais profundo do poço que eu cheguei, e aprenda uma coisa, arrependimento é aprender a dizer não. Vou dizer de novo. Arrependimento, em primeiro lugar, é sentir dor. O escritor de Hebreus disse, na sua luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Então, ou seja, tem um momento de paz na luta contra o pecado, de frescor tem, mas até lá é terrível. É um vício, qualquer tipo dele. Então, para mim, quebrava computador. O mais profundo do poço que eu cheguei foi pagar R$250 e contratar uma prostituta. Quando eu estava no motel com essa prostituta, ela tirou a roupa, prostituta cara, gente. Ela tirou a roupa, eu olhei para a cara dela, falei assim, não. Ela falou, você é homem? Eu falei, muito, sou tão. Vou te dar o seu dinheiro, mas não nasci para isso. Nesse dia, eu decidi que eu tinha que conversar com a minha esposa. Ninguém me pegou, ninguém me falou, ninguém me confrontou. Ali dentro daquele lugar. Gente, foi daí desse dito não, quando eu disse não, que começou uma mudança do Espírito. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você disse não, agora eu vou te ajudar. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Daniel disse não. Vasti disse não. E por causa dela, que vem Esther depois, o rei Assuero queria que ela dançasse para todos os reis. Ela falou, eu não vou dançar para rei nenhum, sou sua mulher, não sou deles. Ele tirou ela de rainha, casou com Esther. Foi porque uma mulher disse não, que o Senhor salvou o povo de Israel. José disse não, saiu pelado. Correu, aquela mulher devia ser feia para chuchu. É nada. Mulher feia não é tentação, é assombração, gente. Se ele correu é porque a mulher era bonita. Mulher feia não tenta não, assusta. José disse não. Arrependimento é quando você vai contra, ele disse não. Pagou caro, foi para o cárcere. Jesus disse não quando o diabo veio tentá-lo no deserto. Não é fácil dizer não quando a sua carne salta, porque o pecado é um desejo fora de controle. E não é só quando a gente fala pecado, o religioso imagina cachaça e mulher. Fulano caiu, adulterou, bebeu. É assim que o crente pensa. Caiu na fé, está bebendo, ou está no motel.
Mas tem gente que não pensa que o cara também cai na fofoca, cai também na perseguição, cai na murmuração, porque crente murmurador, não se esqueça que não tem dois pecados que Deus mais odeia do que murmuração e orgulho. Gente reclamão irrita a Deus. O povo de Israel teve que ficar 40 anos no deserto porque eram reclamões. Então eu imagino Deus dizendo: égua, macho, tu é chato. Ui! Gente reclamou, irrita você, imagina Deus. Tá calor demais, tá frio demais, esse trabalho, segunda, sextou, se catar, rapaz. É porque você tá tendo dinheiro pro sextou, que você trabalha na segunda, seu xarope. Agradeça a Deus pelo que Ele te dá, rapaz. Gente xarope, sai de férias, já sai brigando. Cara, você está de férias, relaxa. É férias, não sai gritando, brigando, não fique nervoso. É porque você é chato mesmo. Você enche a paciência de todo mundo. Não tem paz na casa. São pessoas que estão a ponto de tirar satisfação, cheio da razão. E aí Deus fica tratando justamente isso em você. É você que Ele está tratando, não é o outro. Na minha experiência como pastor, 25 anos pregando o Evangelho. Eu costumo brincar que eu tenho 41 de idade e 60 de ministério. Porque é tantos anos pregando e conhecendo tanta gente, todo tipo de gente, eu aprendi que os pecadores mais difíceis de se lidar são aqueles que não cometem pecados morais. Veja a oração do pecador e do fariseu. Engraçado que Jesus ouve os dois, o fariseu e o pecador. O pecador: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Mas temos aí um arrependido, viu? Diga-se de passagem. E o fariseu: Senhor, obrigado que eu não sou como esse miserável aqui, pecador igual ele. Ele não se achava. Quem disse para ele que ele não é pecador? O fariseu tem que se arrepender, gente. O arrependimento de gente reclamão tem que ser igual ao arrependimento de um adúltero. Você só vai vencer a justiça própria quando você se arrepender como alguém que está envergonhado com o pecado moral. Você só vai vencer o ego quando tiver um arrependimento. Tem gente: eu sou orgulhoso, como se fosse uma coisa comum. É só o pecado de Lúcifer. Não, é o seguinte: eu sou orgulhoso. É a mesma coisa que dizer, eu peco igual o diabo. E o cara acha que é normal. Só que mais nós vemos na igreja são crentes que pecam pela língua. Os pecados da língua são os mais comuns. A Bíblia diz: 6 coisas Deus odeia e a 7ª Ele abomina. O que Deus abomina? O linguarudo. Isso aí deixa Deus assim, muito bravo. Meu irmão, o arrependimento não é de um pecado e de outro não. Arrependimento é arrependimento da carne. Você se arrepende de toda a futilidade da sua carne, de todo o seu ego. Você se arrepende de gritar com a esposa. Você se arrepende de gritar com o filho. Você passa a acostumar a pedir perdão para filho. Hoje minha esposa pediu perdão para neném, porque ela foi injusta. Mas na hora queria esganar. E eu só ouvindo. As duas pararam na padaria 1h da manhã em Sorocaba. E eu dentro do carro. Eu amo falar dos pecados dos outros também. Do meu e dos outros. Pararam na padaria. Aqui, a santa pastora Elisandra, tá? E aí ela comprou o pacotinho dela para a gente comer no hotel. E um café. Porque eu nunca vi viciado em café desse jeito. Só falta o cigarro. Porque já tosse também, igual.
Ela começa assim, eu falei, está fumando ainda? Eu tenho essa experiência, gente. Minha mãe fumou muitos anos. Então, eu sei que é muito difícil, mas a obra de Deus, Deus faz. Me compadeço muito, tá? De pessoas viciadas em álcool, em droga, cigarro, ou qualquer tipo de vício. Eu sei, senti na carne a luta, mas é possível. Aí a Isabela, com café quente na mão. Café, uma menina de 7 anos. Café, esse que está vindo na mão do pastor Jean. Vício é um negócio complicado, gente. Café fechadinho, né? O café, a Isabela com café quente, pegou o café e pôs dentro do pacote. É uma criança. Ela não sabia que o café ia derramar. Se ela soubesse, ela não teria colocado. Você concorda comigo? Estava fechadinho, ela falou, é igual uma garrafinha de coca, etc. Fechadinha, ela jogou no pacote. Quando a pastora Elisângela chega dentro do carro, o café já tinha derramado em toda a comida. E o cheiro subiu. Mas ela ficou possuída. Queria avançar na menina. Eu falei, calma. Falei, ó, calma. Você tá... E a menina começou a chorar. Eu não tive intenção. E ela não retrocedia. Você... E eu, gente, aí o meu coração vai dilacerando. E você não pode tirar a autoridade da mãe. Então eu já olhei para ela e falei assim, você está sendo injusta, só se acalma. Aí quando ela chega no hotel, ela viu que ela foi injusta. Mas não pediu perdão. Ela só falou, faz mais, tá? A mamãe te ama. Mas o perdão zero. E eu estou querendo ouvir. Falei, você foi injusta. Aprenda, pai erra com filho. E quando erra, tem que pedir perdão para o filho também aprender que se pede perdão. Falei, se você nunca disse para ela que não podia pôr um café dentro de um pacote, agora que derramou, ela já sabe. Um dia o Jean pegou uma poltrona, eu comprei uma poltrona que a minha esposa dava de mamar, aquela bonita, branca, linda. O Jean decidiu que tinha que escrever Jesus e desenhar na poltrona e falou, Jesus, senta aqui. Gente do céu, quando eu vi, e não foi só a poltrona, ele desenhou na parede toda, era um desenhista. Quando eu cheguei no quarto dele, estava a poltrona desenhada na parede. Eu olhei para aquilo, helicóptero, tudo, eu falei, misericórdia. Aí a minha esposa, você sabe, a minha esposa, ela é uma santa mulher de Deus. Mas ela é muito mais brava do que eu. Para você tirar eu do sério, assim, é uma coisa assim, tem que ser uma coisa muito excepcional. E aí, ela... Você vê o que seu filho fez? Vai apanhar. Eu falei, ele não sabia que não podia desenhar aí. Por que eu vou bater no menino? Na cabeça dele pode, ué. Ele está falando que Jesus senta aqui. Agora, Jean, a próxima vez que você fazer isso, você vai apanhar. Nunca mais fez. Agora ele sabe. Aí hoje de manhã, eu não estava perto. A mamãe não pediu perdão, Isa. Falei, por que você não pediu perto de mim? Aí a vergonha. Era o momento nosso. Quer dizer, mas a injustiça foi na minha frente, o perdão foi nas minhas costas. Te falar uma coisa, irmão, olha, arrependimento, olha, Malaquias 4:5 mostra o coração do avivamento, põe aí, é isso que eu espero. Eu estava pregando em Brasília, naquele evento grande, esqueci o nome, vai ter em Recife de novo, São Brasil. Uma criança estava tão tomada do Espírito Santo, e os pais estavam separados, porém vivendo na mesma casa. E a criança foi batizada com o Espírito Santo com 4 anos, não sei se vocês viram no vídeo, aquele monte de criança foi subindo em cima do palco, e eu não consegui, eu tive que sair, e aquele mundaréu de crianças cheia do Espírito Santo, uma delas, a primeira, estava tão tomada do Espírito que veio um garotinho, grudou nas minhas pernas, depois veio outra, acho que vocês viram na internet, está lá, não esqueci o nome da mensagem, visitação e aceleração. E aí os pais que estavam desistindo da família, olhou um para o outro, tomados de constrição, se arrependeram um para o outro e desistiram de se separar.
Aqui está o coração. Eu vos enviarei o espírito do profeta Elias antes que venha o dia do Senhor. Com qual missão? Continua. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. A palavra voltar aqui é arrependam-se para seus filhos. Arrependimento é quando o seu coração se volta para Deus. É quando o seu coração se volta para sua esposa. Eu procurei a minha esposa. Não foi pessoal, foi por telefone. Vai que ela tenta me matar. Falou, eu estou te ligando para te confessar umas coisas. E descarreguei. Falei, eu vou entender se você não quiser mais nada comigo. Mas eu não fui pego, não fui envergonhado. Eu estou falando com você, porque o Espírito Santo me confrontou. E a prova que eu te amo é que eu estou falando com você. E eu preciso que você me ajude. Ele falou, vou te ajudar. Só que agora você não viaja com computador, não viaja com celular. E vamos vencer isso junto. Gente, a última vez que eu usei pornografia, nem me lembro quando, foi uma coisa tão esquisita. Eu contei isso esses dias. Mesmo depois desse acontecimento, você vai lutando, você está lutando, você tem recaído, você está lutando. Mas teve um dia que eu tinha acabado de usar pornografia, estava no hotel, e eu ouvi uma risada tão alta, uns 5 minutos de gargalhada. Eu abri a porta, fui no outro quarto, não tinha nada no quarto da frente. Fui nos 2 do lado, não tinha nada. E eu entrava dentro do meu quarto, a risada. Eu percebi que a risada era dentro do quarto. Na hora, eu vi o diabo rindo. Era uma gargalhada tão debochada. Como nós fazemos graça para o diabo quando não vencemos. Como ele ri da nossa cara. Nesse dia, eu peguei raiva. Tanto ódio, tanto nojo. Mas tanto nojo que só de pensar me dá nojo. O seu coração se volta para Deus. Se volta para a sua esposa. Se volta para os seus filhos. E não é mania de ficar pedindo desculpa, errei. Não, tem gente que acostuma a ficar, desculpa, errei. E é assim, ele é tão orgulhoso que fala, errei. Mas isso não é arrependimento, isso é deboche. Não é também só se arrepender a Deus, é pegar costume de se consertar com a esposa, de se consertar com o marido, de se consertar com um amigo, de se consertar com outro amigo, com o irmão. Lá em Campo Largo teve um irmão, o Jackson, que eu preguei uma mensagem lá, no outro dia ele chorava, ficou chorando o dia inteiro. E aí, pastor, eu estou mal, sei o que está acontecendo, estou mal, eu vou procurar minha mãe, meus irmãos, eu preciso procurar eles, tem muitos anos que a gente não se fala, então eu sinto que eu tenho que procurar eles. Falei, então você não está mal não, você está bom demais. Mas por que eu estou sentindo assim? Porque isso é arrependimento. É quando você sente desejo de reparar. Elias chamou isso de construir altar. Nós temos altares no casamento, altares nos parentes, altares na família, altares na igreja. Cada relacionamento que se desfaz é um altar quebrado. Nós temos altares no emprego. Cada briga que tem é um altar quebrado. Então, quando vem arrependimento, esse altar começa a ser, você vai e constrói um altar ali com o irmão, você vai e constrói um altar ali com um amigo, você vai e constrói um altar ali com não sei quem, você vai construindo os altares. E agora quando você vai tendo esse fervor espiritual, todo dia você fala como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque você fica preocupado, será que eu não magoei alguém? Será que eu não feri alguém? Então se arrepender passa a ser um hábito. Só que arrependimento, gente, não é arrependimento hoje, arrependimento amanhã, arrependimento hoje, fruto de arrependimento amanhã. Quem se arrepende não se arrepende todo dia. Ele se arrepende de outras coisas.
Não daquele. Arrependimento é algo genuíno, que acontece uma vez só. Agora é fruto dele. Se você mente para sua mãe, você precisa se arrepender para parar de mentir, senão você não vai vencer a mentira. Se você trata mal a esposa, grita, berra, com grosseria. Ai, ninguém é de ferro, às vezes a gente está nervoso. E o que a pessoa tem a ver com essa crise sua, xarope? Ninguém tem a ver que hoje você não está bom. Fica dormindo então, fecha a porta. Não fala comigo que eu não estou bom. Faz isso que é melhor. Porque ficar gritando com as pessoas, maltratando as pessoas, humilhando quem te ama, é pau na mulinha. Lembra? A mula que Balaão montava. A mula empacou para o miserável não morrer. E se ela não empaca, o anjo estava lá na porta, falava assim para a mulinha, falava, deixa ele vir. E a mula empacou, e a mula viu o anjo, e o anjo falou, deixa ele vir que eu vou arrancar a cabeça dele. O que a mula fez? Protegeu Balaão. Como é que ele respondeu? Batendo na mula. Olha, não que a sua mulher é uma mula. Mas é ela que te... Aí a mula olhou para Balaão e falou assim, por que você está me batendo? É em cima de mim que você se alegra, e é eu que conheço seus choros e risos, e você está me batendo? Eu parei porque aquele ali quer te matar. A gente começa a maltratar quem nos protege. E aí trata bem quem você não conhece. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não é todo discípulo seu que é seu amigo, e não é todo amigo que é seu discípulo. Lázaro era amigo de Jesus e não era discípulo. Judas era discípulo e não era amigo. Você perde o discernimento do que mais importa. Porque isso é ego. O tal do egoísmo, do prazer. E é isso que é pecado, é buscar o próprio prazer. E você não se arrepende para o filho. Desconta no filho. Sai daqui, moleque. Grita o patrão, sai daqui também, moleque. Você descarrega em quem está com você o dia inteiro. Descarrega no funcionário. Descarrega no amigo. Aí quando o Senhor, o Espírito Santo vem, ele vai construindo os altares. Isso é cruz, gente. Cruz é renunciar. É falar assim, olha, eu sei que isso não é fácil para a gente orgulhosa. Por isso que o orgulhoso se assemelha a Lúcifer. Quem é temperamental igual eu, não sei o quê, rapidinho. Mas quem é orgulhoso, te falar, viu? E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha o texto. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Do contrário, eu castigarei a terra com maldição. Você vê aqui, ó, que todos os problemas do mundo é pela falta de arrependimento, pela falta de conserto nos lares, pela falta de conserto nas casas. É a briga entre pai e filho e pai, entre amigos, entre parentes, que traz toda a maldição do mundo. Mas o Senhor está vindo. E o avivamento vem para sarar e sanar esses problemas. Por isso que começa com as crianças. Porque ninguém consegue olhar para o seu filho em lágrimas, cheio do Espírito Santo, e não ser tocado. Entendeu agora? Eu disse para o pessoal organizador lá na Vitória do Espírito Santo. E os pais? Não vão estar, não, os pais têm que estar junto. Mas por quê? Porque eles vão ver os filhos deles sendo tocados, e eles serão tocados. É converter o coração dos pais aos... É nesse ponto que Joel fala que os filhos serão os profetas. Entendeu ou não? Paulo disse ainda que eu falasse a língua dos anjos, profetizasse, tivesse todos os dons. Se não tiver esse arrependimento... Porque amor não é tolerar não, viu? Amor é se arrepender. Nada serei. Não adianta você falar que ama a Deus que não vê, se você não ama o próximo que vê. Não existe amor a Deus sem amor ao próximo.
E é próximo. E cada vez mais próximo. Primeiro o próximo de dentro do seu lar, da sua casa. Depois os próximos e cada vez mais próximos. Que essa seja uma noite de profunda reflexão da linguagem mais pura do que é avivamento. É reparar os altares, é arrependimento. Olha para mim, o Brasil não vai mudar ideologicamente. E não vai mudar por braços humanos. Eu vou dizer uma coisa, e não é política. Eu vi um camarada cantando essa semana para o presidente. E a frase, eu vou pegar só a frase. Vocês já ouviram essa música? O Salvador do Brasil. Eu clamei o sangue de Jesus na hora. É sério isso que eu ouvi isso? Virou um bezerro de ouro, gente. Um homem. O Brasil tem que se voltar para Deus. E aqui online, como eu sei que é uma multidão de gente que me assiste, ei Brasil, conserte os altares. Arrependam de suas cobiças, voltem-se para Deus. Abençoe o presidente, ore por ele, mas voltem-se para Deus, voltem a pôr sua confiança em Deus, volte a depender de Deus, voltem para a cruz. Se nós não colocarmos o nosso povo para orar, ninguém ficará de pé. Agora no Peru, no último dia, tinha mais de 300 pessoas por lado de fora que não conseguiu entrar. Eu estou falando sério. Sabe o que a polícia fez? A polícia. País comunista. Falei, Jean, bem-vindo a um país comunista. Ele nunca viu isso. Você está pregando e os caras armados. Se você falar alguma coisa que não agrada, você sai preso. Foram lá para fechar, sabe? Não fecharam porque tinha uma multidão. Fecharam no dia, né? De novo, da outra vez foi dessa vez. Fecharam, abriram porque tinha uma multidão. Depois foi lá para fechar no último dia. Ou seja, ninguém pode parar. São obrigados. Se Deus abre, ninguém fecha. Mas estavam lá tudo armado. Falei para o Jean, falei para o Isaac, aí ó, bem-vindo a um país comunista. Controlam tudo. E fica lá, se você tecer algum comentário que não gostam, você sai algemado. Eu, irmão, quero nem saber, fui lá e Deus me deu o que eu queria. 185 almas salvas, nós perdemos as contas de quantos surdos. De fato, sabemos quantos paralíticos, foram mais de 20. Mas perdemos as contas de surdos e cegos. Realmente eles perderam. Ixi, pastor, perdemos as contas. Depois a gente vê no vídeo e pega o negócio. Mas você acha, irmão? Sabe o que aconteceu ali? Lágrimas rolando, gente se arrependendo e vindo para a cruz de Cristo. Está vindo. Um fogo está nascendo. Nossos filhos serão nossos profetas. Seus netos serão nossos profetas. Seus sobrinhos serão nossos profetas. Aí é o coração do avivamento. Passou disso. Passou disso. É só evento. Nada pode vir da boa da palavra vento. Mas avivamento é uma coisa prolongada. Fique em pé no seu lugar. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele
pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.